Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de agulha. Eu tenho aqui algumas marcas nacional e importadas. Bom, vamos começar por essas. Essa daqui é uma coleção da Círculo, ela é toda em alumínio, tá? Mas também a Círculo tem uma outra versão dessas agulhas com um cabo emborrachado. Elas são resistentes, geralmente quem está iniciando utiliza essas agulhas, tá? Então elas não correm o risco de quebrar se você estiver trabalhando com um fio mais grosso, enfim. Mas a desvantagem dela é que dependendo do trabalho que você estiver fazendo, se for um fio mais grosso, se for uma peça grande, ela tende a machucar um pouco a sua mão. Com o tempo você vai perceber que ela vai doer. Esse cabo, olha, a ponta aqui do cabo quando encosta na mão, você vai começar a sentir um pouquinho de dor. Quem está iniciando pode utilizar para aprender os pontos básicos, mas na verdade eu aconselho usar essas agulhas aqui que são ergonômicas. Qual que é a diferença? Essa daqui é da marca Prim, ela é uma marca importada, ela é uma delícia essa agulha, tá? Super ergonômica, não vai doer sua mão, elas são leves. A ponta dela, se você olhar, ó, ela tem uma ponta assim mais fininha aqui. Então essa daqui é um tamanho 6. Eu vou mostrar aqui uma diferença de uma nacional e de uma importada. Vocês vão ver que ela aqui ela é mais pontudinha, mais fininha. Então no trabalho ela encaixa melhor, tá? Ela desliza melhor que uma dessa. Essa daqui da Prim, eu aconselho se você estiver trabalhando com um fio mais leve, um fio de malha premium. Por quê? Se você utilizar um fio grosso, mais pesado, mais rígido, mais resistente, ela corre o risco de quebrar. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, eu tenho aqui um fio de malha, esse daqui é um fio Kiki. Ele é um fio número 23, porque eles têm o 23 e tem o número 33. Ele é um fio super leve, vai deslizar, você vai conseguir trabalhar tranquilamente, não corre o risco de quebrar, ok? Então, para fios premium, eu aconselho essa. E com trabalhos, né, que não vai exigir tanta força. Essas daqui são as agulhas da Tulip. Com esse formato aqui de cabo emborrachado, ela tem vários tamanhos. E também a gente tem as agulhas da Clover, que eu não tenho aqui, mas elas são parecidas. Essa agulha aqui, ela é muito resistente. Eu tenho o tamanho 4 e o tamanho 3,5. Eu utilizo muito essas agulhas, já tenho há bastante tempo e não tive nenhum problema com elas. Essa daqui, na verdade, já tive uma que quebrou em um trabalho que eu estava fazendo. Então, elas são um pouco mais caras, mas vale o investimento. Se você, por exemplo, eu quero fazer cestos, quero fazer peças maiores, então para comprar numeração, vale a pena investir em comprar numeração maior dessas daqui, certo? Tulip ou da Clover. Eu tenho também aqui, como eu falei para vocês, que a Círculo, ela tem as agulhas emborrachadas. Essa daqui é da Círculo, é uma numeração menor, ela também é ergonômica, tá? Ela é boa também. Se no momento você não tiver disponibilidade para investir em uma dessa, vocês podem comprar da Círculo com agulha emborrachada. Mas assim, tem também diferença, tá? De uma nacional para uma importada. Essa daqui já é uma outra coleção da Círculo com um cabo de madeira. É boa, mas eu prefiro mais com cabo emborrachado. E eu tenho aqui algumas agulhas, elas são diferentes. São agulhas de nuke, tá? Eu tenho aqui de madeira e tenho aqui de alumínio. Essas agulhas, elas têm esse furinho aqui na ponta.
Porque quando a gente for trabalhar, for fazer a nossa peça, nós vamos utilizar aqui um fio guia. Porque o nooking, na verdade, ele é uma técnica, é um crochê com cara de tricô. Então, nós precisamos utilizar esse fio aqui para ir segurando os pontos. Então, agora vamos aprender como escolher a agulha para o fio. Eu tenho aqui um fio residual, ele é um fio mais largo, tá? E ele é irregular. E aqui eu tenho, como falei para vocês, um fio mais fino, um fio premium, que é um fio Kiki. Então, vamos escolher a agulha para os nossos fios. Eu estou utilizando aqui o fio de malha, mas isso se aplica para qualquer tipo de fio, tá? Pode ser um barbante, enfim. Vamos fazer aqui a demonstração. Quando eu pegar o meu fio, aqui eu tenho a cabeça da agulha. Quando eu for segurar o fio com a agulha, vocês estão vendo que o fio está maior do que a cabecinha dela, certo? Então, durante um trabalho, se eu estiver fazendo um cesto, uma bolsa, enfim, corre o risco de fugir aqui o fio da agulha. Então, quando a gente estiver fazendo, olha, essa daqui já melhorou, essa daqui é um tamanho 7, ela já consegue prender aqui o fio certinho. Tenho também aqui uma agulha tamanho 10, olha, o fio fica totalmente preso nela, certo? Só que, então, o ideal é isso, que o fio, na verdade essa daqui, olha, como ele é irregular, em determinadas partes ele vai fugindo. Então, o ideal é que você utilize uma agulha que segure todo o fio. Isso é regra? Não. Por quê? Dependendo da peça, vou falar por mim, dependendo da peça que eu estiver fazendo, se eu quiser fazer um detalhe, um ponto menor, mais delicado, eu vou utilizar uma agulha mais fina, tá? Uma agulha menor, vou trabalhar. Quando você adquire mais uma certa experiência no crochê, uma certa habilidade, você consegue sim trabalhar com um fio mais grosso e uma agulha mais fina. Isso não tem problema. Por exemplo, existem barbantes que às vezes o adequado é uma agulha 4, uma agulha 5, 4,5, mas tem gente que gosta de trabalhar só com uma 3,5 e vai fazer todos os trabalhos com uma 3,5. Isso no caso de um barbante, tá? Um barroco ou um outro tipo de barbante. E vão trabalhar, elas gostam, as pessoas gostam de fazer com a 3,5, acham que fica melhor assim e vai utilizar somente essa. Então aí vai ficar muito assim, ó, ao seu critério durante a experiência que você estiver tendo com o trabalho, com o fio, ok? Bom, e qual a forma correta de segurar a agulha? Existem duas formas, você pode segurar ela assim, fazendo o seu trabalho, como se você estivesse segurando uma colher, tá? Então, você vai descendo dessa forma, segurando a agulha assim, ok? Você também pode segurar ela assim, certo? Qual a forma correta? Não tem forma correta. É o que você se adaptar melhor, tá? A mesma coisa eu falo para segurar o fio. Tem gente que passa o fio aqui, passa entre outro dedo, vai segurando assim e vai fazendo. Na verdade, eu coloco o fio aqui, giro a minha agulha e vou trabalhando. Então, a forma também de segurar o fio vai ficar ao seu critério, o que você se adaptar melhor. No crochê não tem muito assim, regra, você tem que segurar a agulha assim, você tem que segurar o fio assim. Não, você vai segurar da forma que você se adaptar, da forma que você achar melhor para trabalhar, que for mais confortável para você. Tem gente que vai querer trabalhar assim,
e tem gente que vai trabalhar assim. Então aí vai ficar a sua escolha.